Olá, hoje nós começamos a estudar sobre o transtorno borderline. Nós vamos ter uma série de vídeos falando sobre esse transtorno. É importante lembrar que esses vídeos eles estarão abordando o transtorno borderline numa visão e perspectiva da psicologia. É importante entender também que o médico psiquiatra, quando ele trata o transtorno borderline, ele tem uma ênfase e uma metodologia e uma estratégia de intervenção diferente do que a psicologia tem. E a somatória dessas duas ciências, psiquiatria e psicologia, vai garantir e dar ao paciente borderline uma qualidade de tratamento muito significativa e também uma mudança de vida e de comportamento muito significativa. Nós iniciamos agora uma série de vídeos sobre transtorno borderline e eu espero que você aprenda bastante. É importante que você divulgue esse vídeo, porque nós temos muitas pessoas que têm o transtorno borderline, mas que a família não sabe lidar nem conviver com pessoas assim. E o paciente borderline, quando ele encontra apoio e quando ele encontra entendimento no centro da sua família, tudo facilita. E o tratamento e a significância de qualidade de vida que esse paciente vai ter vai ser bem superior do que quando nem o paciente nem a família entendem. Então é muito importante que você curta esse vídeo, comente esse vídeo e divulgue esse vídeo para que as pessoas possam ter conhecimento e que a qualidade de vida dos pacientes borderline possam ser garantidas e asseguradas. Não é? Nós iniciamos falando da origem da palavra e assim prosseguimos uma série de vários vídeos. Borderline significa estar na fronteira. Não é? Então se dizia que é o quê? Que na verdade o transtorno borderline você está na fronteira da neurose com a psicose, ou seja, a neurose que apresenta um sintoma ansioso e a psicose que se caracteriza por um desligamento da realidade. Hoje, toda a classe médica entende que não é só isso, não é? Que existem muitas outras coisas. É muito comum na classe médica eles chamarem de transtorno de personalidade emocionalmente instável, certo? Transtorno de personalidade emocionalmente instável. Então, por quê? A primeira coisa que a gente precisa entender, assim como bipolar é um transtorno de humor, transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Então, a gente precisa entender que quando existe um transtorno de personalidade, o que é que vai acontecer especificamente? Primeiro, é que a gente tem que entender que a personalidade é um conjunto de características, não é? E esse conjunto de características psicológicas, eles vão determinar como a gente age, como a gente fala, como a gente sente e como a gente se relaciona com as outras pessoas. Olha só, você percebe a dimensão disso? Porque a gente fala assim, transtorno borderline, não, é transtorno de personalidade borderline. Então, um transtorno de personalidade, ele vai mexer com um conjunto de características que nós temos na nossa personalidade, que é determinante em alguns fatores muito, muito imprescindíveis da nossa vida, como é que eu ajo em determinadas situações, como é que eu falo, né? Como é que eu sinto as coisas e como é que eu me relaciono com as pessoas e comigo mesmo e com outras pessoas. Então essa personalidade que vai influenciar como a gente responde às situações da vida, no transtorno borderline, essa personalidade ela está transtornada. Ela está aguçada em muitas coisas. Então, essa personalidade que vai influenciar a gente, né? Em como nós vamos responder. Responder o quê? Como é que a gente responde diante dos problemas? Como é que a gente enfrenta problemas? Como é que a gente responde aos problemas? Como é que a gente responde às situações de estresse? Como é que a gente responde às situações de amor? Como é que a gente responde às situações de afeto? Como é que a gente responde à situação de medo? Então, para a personalidade ser formada, né, gente, ela sofre influência de quê? Da religião,
que nós temos, ela sofre influência da cultura que nós vivemos, ela sofre influência dos valores que nós adquirimos, dos núcleos familiares. Então ela vai sendo formada ao longo da nossa existência de forma contínua e individual. Então assim que a criança nasce, a personalidade dela vai sendo formada. Então observe, quando a gente fala que uma pessoa tem um transtorno, né, de personalidade borderline, né, limítrofe, que significa sempre estar no limite, é que essa pessoa ela vai ter situações de ações onde a personalidade é estabilizada ou dentro de um parâmetro, entre aspas, normal, daria para ela conforto, resistência, entendimento, resiliência. A pessoa com transtorno borderline, o que é que vai acontecer? Ela não vai ter isso. Isso vai influenciar demasiadamente na forma como ela vai sentir aquela informação que ela está recebendo, na forma como ela vai entender um comportamento dirigido para ela, não é? Então esse transtorno mental, de personalidade mental e de personalidade que vai influenciar em caráter, em inteligência, né? Todos os componentes da personalidade vão ser atingidos. Então, dependendo se for leve, moderado ou severo. Então, a gente precisa entender que é um transtorno mental, ele é grave e é caracterizado por um padrão de instabilidade contínua. Escute, isso aqui já é suficiente para diferenciar de forma gritante do bipolar. O bipolar, ele não tem um padrão de instabilidade contínua. A bipolaridade não afeta a personalidade do indivíduo, afeta o humor dele. A bipolaridade, a borderline, afeta a personalidade. Aquilo é enraizado no que a pessoa é, né? Então, um padrão é instabilidade contínua. Não é 5 dias de um jeito, 5 dias em mania, 6 dias em depressão. Aqui, a instabilidade é contínua. Você encontrar uma pessoa bipolar que afetou a personalidade dela vai reagir de tal forma que ela também vai ter mudanças de humor muito acrescentadas. Você pode estar conversando com uma pessoa, e se ela é bipolar, você está conversando e simplesmente você fala assim, eu vou embora agora. Ela pode se sentir abandonada e da alegria que ela estava de você estar ali, ela cai numa crise de choro e ela se sente a pessoa mais abandonada do mundo. Por quê? Porque ela não tem a forma de regular a estrutura mental dela. Então, é uma estabilidade contínua no humor, no comportamento, e principalmente na autoimagem dela. Ela tem uma autoimagem afetada. E no próprio funcionamento da vida dela. Então, o fator genético, ele é o principal motivo. Diferente do bipolar, que o fator genético não é o principal motivo. Na bipolaridade, você vai ter o fator genético, você vai ter o fator estressor, etc, etc. Aqui, o principal motivo do fator genético está ligado a 65% dos casos. Então, é um índice, uma porcentagem muito alta de que a bipolaridade, o borderline, ele é caracteristicamente de fator genético. Quem tem parentes de primeiro grau com distúrbio borderline é 5 vezes mais propenso a desenvolvê-lo. Interação de fatores genéticos com ambientais, né, que em geral estão relacionados à infância e a dinâmica da família. Então, os fatores ambientais aqui, como a igreja em que eu frequento, a comunidade que eu participo, a escola que eu frequentei, o lar que eu tenho, eles podem trazer um outro componente de 35% de fatores que podem desencadear. Então, a dinâmica que esses lugares vão apresentar, eles podem ser a borderline. Eu agora só estou falando de borderline. Às vezes eu trago bipolaridade para comparar, mas eu nem vou fazer isso. Eu vou falar de borderline e no final a gente traça um paralelo.
Então, o contexto em que esse indivíduo vive também vai fazer a diferença. A falta de suporte social pode desencadear o transtorno de personalidade borderline. Uma pessoa que já tem a tendência genética, né, e ela começa a não ter o suporte social, amparo, é abandonado. A gente vai ver isso mais na frente, isso pode ser muito, muito significativo. É comum que a depressão ou a ansiedade estejam associadas. É muito comum a depressão e a ansiedade associada. Cerca de 10% dos pacientes que procuram consultório por essas ações são diagnosticados como borderline. É muito comum pessoas que não têm experiência com transtorno borderline acharem que é somente um transtorno de ansiedade ou um transtorno ansioso, né? Mas investigando direitinho consegue se chegar e vocês vão perceber isso. Há uma forte correlação entre o desenvolvimento do transtorno borderline e as experiências traumáticas na infância. As literaturas provam isso, há muito forte, uma relação muito forte entre diagnosticar uma pessoa que as pessoas diagnosticadas borderline tiveram experiências muito traumáticas na infância, como abuso infantil, abuso verbal, abuso de autoridade, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. É muito recorrente isso, abuso de autoridade pelos pais, né? O transtorno de personalidade borderline pode ser ainda uma consequência de uma educação muito autoritária. Aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, que ao invés de maternar e paternar, são rígidos, exigentes demais, né? Com o tempo, as tentativas de autoafirmação, a criança começa a querer se autoafirmar, começa a querer fazer aquilo que é importante para o pai e para a mãe, mas ela não consegue. Então elas sucumbem aos desejos dos pais e ela se habitua a se submeter, desenvolvendo dúvidas sobre sua própria capacidade. Não é um transtorno de personalidade, então os pais estão sendo agressivos com a personalidade da criança. Os cuidadores estão sendo agressivos com a personalidade da criança, o bullying que ela sofre. Está sendo agressivo na personalidade da criança. Então, elas sucumbem, elas se submetem, né? Passam a se submeter a relacionamentos abusivos. Isso vai desenvolvendo dúvidas sobre a sua própria capacidade. E ela começa a sentir muita vergonha pelos seus fracassos, né? Então, aos poucos, a criança pode parar de tentar expressar as suas vontades, podendo levar às falhas na clarificação psíquica de si para o outro, ou seja, ela para de desenvolver a própria personalidade dela, ela passa a achar que tudo que ela faz não presta, de que tudo que ela faz não é legal, que o melhor é ser como o outro, e isso aí vai danificando a evolução do cérebro dessa criança. Então, quais são os fatores do cérebro? Estudos mostram que as pessoas com borderline têm mudanças estruturais e funcionais no cérebro, especialmente nas áreas que controlam os impulsos da regulação emocional, ou seja, o sistema límbico, né? Aqui está um cérebro normal e aqui está um cérebro borderline. Então ele é mais sensível.